Quando a gente começou a pensar como que ele iria se desenvolver, inicialmente a gente ia pensar de uma forma tradicional. Vamos alugar um espaço e vamos fazer palestras. Mas depois a gente começou a aprofundar um pouco mais a conversa, a gente percebeu que o Amazonas tinha um potencial muito maior do que ser algo apenas teórico. Nós imaginamos que poderíamos também proporcionar uma imersão missionária. Então, cada pessoa que participa também tem o privilégio, a oportunidade, né, de ter esse contato missionário com as comunidades que nós estamos atendendo, né? Então, esse é um diferencial nosso. Se a gente fizesse um IUGO apenas com seminários, testemunhos, realmente a gente não ia conseguir atrair as pessoas, chamar a atenção delas. E, de fato, o que impacta realmente e motiva as pessoas é exatamente esse contato com a missão. A ideia parecia ótima, mas também parecia uma loucura. Falar, não dá, isso não é possível. Mas mesmo assim, a equipe é muito ousada e a gente começou a avançar aos poucos, colocando no papel, sonhando, fazendo visita. E aí as coisas foram se desenrolando. Para a gente, a primeira preocupação foi como realizar uma missão no interior do Amazonas, como selecionar as comunidades, né? Então, ali na união do escritório, como a gente começou a planejar o IUGO, nós pensamos, precisamos do Instituto de Missões Noroeste, que eles têm aí todo conhecimento, essa experiência. A gente começou a ver assim, a gente tem equipe suficiente, a gente tem barco, como é que a gente vai fazer o desafio da comida? E financeiramente, as inscrições, se elas forem pagar o próprio evento, elas ficam muito caras. Mas está tudo muito caro para vir para o Amazonas de fora e para quem está no Amazonas também é caro. 200 pessoas parece fácil, mas não é. Na verdade, toda a articulação para acontecer essa imersão missionária foi o Instituto de Missões que proporcionou. Então, a nossa maior preocupação foi realmente poder oferecer uma estrutura de logística, né? E nós louvamos a Deus porque aqui, né, na União Noroeste Brasileira, a gente tem um instituto que pôde nos ajudar para que a gente pudesse realmente desenvolver essa missão da melhor maneira possível. Então surgiu um desafio maior do que todos os outros somados e que foram potencializados. Uma seca recorde no Amazonas. 17 cidades do Amazonas estão em emergência por causa da seca. O nível dos rios da região está baixando em ritmo acelerado. A redução do nível dos rios comprometeu a navegação e tem dificultado o escoamento da produção da Zona Franca de Manaus. Então isso começou a trazer uma série de dificuldades e de necessidade de mudança de planos. Sempre quando a gente tem as nossas missões, os barcos saem do Instituto de Missões Noroeste. Porém, nesse ano, o rio começou a secar muito antes do que é de costume. Os dias foram passando, as semanas foram passando e o rio foi baixando mais e mais e já não seria mais possível embarcar naquele lugar que a gente tinha pensado. A gente tinha definido um outro porto, já não deu certo também porque o rio secou ainda mais, aí a gente foi para um outro local. Só nos sobrou Manaus Moderna. Manaus Moderna. Porto tradicional. Quarta opção que a gente fez, bem distante, quase 1 hora ali do nosso instituto. E como que você enche 5 barcos num porto de areia de quase 700 metros, onde você não consegue chegar no barco? E todo mundo tem que ir lá, e a gente fez várias viagens de caminhão, todo mundo carregando. Um outro desafio foi a questão da fumaça, né, das queimadas, e isso poderia prejudicar de alguma maneira a nossa missão. Mas a gente pensou que, por outro lado, esses desafios, especialmente da seca, hoje as comunidades estão com maior necessidade. Então, se tem um momento no ano que eles estão precisando de uma missão como essa que a gente está oferecendo, é exatamente agora. Como são uma comunidade de pescadores, também fica muito difícil, porque tem o peixe tem com fartura, só que a distância para ir pegar o peixe fica muito longe. Aqui, quando seca, fica ruim de peixe, a gente vai para Madeira, para pegar o peixe para ter nosso sustento.
E como aqui o rio seca também, os lagos também secam. E seca mesmo que fica só a casca. E aí fica difícil quando a pessoa pega o nosso peixe ou mata um peixe para carregar. É muito longe, o carregamento é sofrido. A pessoa tem que sair de madrugada para chegar lá com o dia. E às vezes volta à noite, meia-noite. A comunidade ela tem deficiência, no caso aqui, atendimento odontológico, né, tá tendo. Nossa, aqui para nós é muito difícil esse negócio de atendimento odontológico. Quando vem é uma vaguinha assim, pouca, limitada, né? Muitas das vezes falta remédio na questão da saúde e também falta médico, não tem alguns médicos especializados para aquele tipo de problema. A gente teve que mudar o itinerário das visitas, porque as comunidades não era mais possível chegar de barco nelas. A gente teve que mudar e ficar, permanecer e mudar a estrutura e o barco ia ficar e onde que ia acontecer os atendimentos, porque reconfigurou a geografia dos barcos, onde eles conseguem atracar, onde eles conseguem atender, até onde eles conseguem ir. O ponto é, nós não poderíamos desistir do IUGO. Primeiro, porque eu acho que o pessoal não iria aceitar. Segundo, porque as pessoas, a comunidade precisava de alimento, elas precisavam de atendimento médico, odontológico, precisavam, né, do nosso contato através da visitação, as atividades com as crianças, tudo aquilo que a gente veio oferecer para eles. Então foi muito importante, mesmo com essa dificuldade assim que a gente enfrentou, a gente continuar com o projeto do IUGO. A proposta desse programa ela já é diferente daquela proposta do programa que nós temos na divisão, porque o programa da divisão ele envolve mais você ter um contato mais teórico com a informação, com palestrantes, com pessoas que vão contar suas histórias. Aqui o pessoal tem o contato teórico, mas também tem muita parte prática. Eles saem daqui, entram no barco, vão para uma comunidade, desenvolvem atividades na comunidade, aqui mesmo, nessa comunidade que nós estamos, comunidade de Marimba, estão fazendo atendimento odontológico, médico, fazendo doação de roupas, estão atendendo as crianças, atendendo as necessidades da comunidade, para que depois, no momento posterior, possam também apresentar o principal motivador dessa ação, que é Jesus. Por eso también me interesó venir en este viaje, porque ya iba a ser más real, ¿no? No iba a ser, son administración de la iglesia, vamos a mejor comida, mejor camas, mejor todo. No, era, o sea, como realmente es, ¿no? Entonces me interesó eso también. Mi experiencia hasta ahora es fantástico, o sea, me encanta. Siempre me gusta formar relaciones. No me gusta solo ir a un lugar y, ¿qué necesitan? Necesitamos dinero para una escuela o una iglesia y decir, que aquí está el dinero, chao. No, a mí me gusta formar relación, así que me encanta este viaje porque estamos todos en el mismo barco. Yo conozco mucha gente nueva ahora. Tengo varios amigos novos ahora. Muitas pessoas nunca dormiram numa rede, por exemplo. E essa noite, primeira noite de alguns na rede, alguns conseguiram dormir toda a noite, outros talvez partes da noite. Mas isso traz, além do vamos dizer assim, sofrimento temporário, que a pessoa não está adaptada a uma situação, isso traz também marcas muito positivas, porque quem participa desse tipo de experiência leva a missão consigo de outra maneira, ela viveu a missão na pele, ela sabe que a missão tem suas dificuldades, tem suas complexidades. Eu vim participar do IUGO, Amazônia Esperas, para ter uma experiência mais significativa com Deus e, acima de tudo, levar mais propósito para a vida das pessoas. Fazer com que pequenas ações, apesar de serem pequenas, serem curto tempo, mas que sejam significativas para a vida das pessoas e isso reverbere durante muito tempo. Personalmente, a mí me gusta ayudar y cuando puedo, yo ayudo. Conocemos mucha gente, doctores, políticos, empresarios que tienen dinero. Uno de mis amigos que vino en este viaje es un empresario
Y él me dice, mira, el año pasado yo tuve un año muy bueno de ventas. Yo quiero ayudar, ¿qué proyectos hay? Y no es adventista. Es judío, pero no es adventista. Y primer viaje misionero que yo logro que él venga. Participar dessa missão foi diferente porque aqui eu tive um encontro com Deus e eu estava muito perdido antes disso. Eu fiquei muito feliz, deu vontade de chorar, mas o Levi de antes ele era totalmente perdido, ele não sabia o que queria da vida e não sabia a profissão, não sabia se ia para a igreja ou não, por causa para fazer as vontades dos amigos ou da mãe. E agora eu sinto esse desejo de querer participar mais, me envolver mais com a igreja. Nós fizemos ali a reforma, a pintura de uma casa e passamos uma parte da manhã, a manhã toda e uma parte da tarde ali na pintura, na casa de um dos moradores ali da comunidade ribeirinha. E no final, quando nós estávamos saindo já para se despedir, e eles ficaram em cima do barranco ali, olhando para o barco, e eu passei próximo dela e ela falou o seguinte: pastor, acho que talvez a gente não vai nunca mais se ver, né, ver esse grupo de voluntários. E eu respondi para ela, sinceramente, possivelmente não. Por mais que viesse algum voluntário, mas jamais esse grupo estaria completo ali. E ela falou algo interessante, me disse assim: pastor, a minha casa vai ficar para sempre dessa cor. Porque a casa estava relembrando um momento muito significativo na vida dela. E eu até brinquei, eu falei assim, ó, pode ser que venha alguma enchente, alguma coisa, e você pinte a casa de novo, você vai ter que pintar. E ela falou o seguinte: não, pode até pintar, mas vai ficar da mesma cor. Então aquilo marcou porque trouxe propósito para a vida dela. Sempre que você desenvolve algum projeto de natureza missionária, você precisa ter em consideração os métodos de Cristo. Antes de dizer segue-me, Jesus misturava-se com as pessoas, ele vivia onde elas estavam, comia a comida delas, se relacionava com elas a um nível próximo. E conhecendo as necessidades e tentando auxiliar as pessoas, você ganha o coração das pessoas, você ganha o coração do ser humano. Então, acho que o grande risco que existe é nós esquecermos disso, esquecermos do porquê nós estamos fazendo e fazermos simplesmente uma ação social. Eu acredito assim que o maior prêmio que a gente vai receber é realmente ver esses 250 participantes saindo daqui com esse desejo de retornar à Amazônia ou ir para outros lugares pregando o Evangelho, inclusive também no próprio local onde eles moram. Nós estamos voltando transformados e abençoados. E isso é muito importante para a igreja. E são momentos como esse que muitas vezes não está sendo filmado, não está nas câmeras, mas que a gente guarda no coração e leva para sempre. Então é uma ilusão achar que ia ser fácil, que não ia ter percalços. O que a gente precisava era mexer em questões periféricas, mas ainda era possível, o coração da missão estava preservado, que era inspirar e transformar, dar uma experiência para aquelas pessoas de, em servir outros, ter um encontro com Deus e ver que assim, não tem como romantizar a missão, é difícil mesmo, mas alguém tem que fazer. E por que não você?